Olá galera, boa tarde, eu sou Robson Nogueira, sou do canal Direito é Vida, né? Quando você entrar em os nossos vídeos, quando você acessar o nosso canal aí, você já deixe o seu like, inscreva-se, porque os assuntos são assuntos diversos, né? Tem direito de todas as formas, de todos os ramos, né? Que nós costumamos falar, né? A lei está aí e ela é para ser o quê? Aplicada. A lei sendo aplicada da forma correta, né? Com esse equilíbrio da balança, né? Vou pegar aqui a balancinha aqui que eu ganhei do meu companheiro de escritório aqui, que trabalha comigo, a balancinha, olha, o equilíbrio delas, ó. O direito é isso, é um equilíbrio dessa balança. Então nós precisamos equilibrar isso, né? Nós não podemos ter alguns cidadãos, né, com um direito e os outros não. Nós temos que manter o equilíbrio e ter o sentimento de proteger o hipossuficiente da relação, a pessoa que é mais fraca, né? Uma relação de trabalho, uma relação de emprego, né? Uma relação de pessoas que prestam serviço para outras pessoas, uma relação de pessoa jurídica com em relação a pessoa física, o contrato de trabalho ser protegido, né? Contrato de trabalho ser protegido, as pessoas não serem compelidas, as pessoas não podem ser, né? Não podem ser compelidas a fazer as coisas, as pessoas não podem ser obrigadas, as pessoas não podem ser elas não podem ficar acuadas para que elas possam fazer as coisas. Vai perguntar para mim agora, doutor, por que o senhor está falando isso? Porque surgiu uma nova modalidade de burlar a lei trabalhista, né? Além de a CLT estar com bastante problema, né, de discussão jurídica, que eu não vou entrar nem nesse mérito, eu quero falar de uma nova modalidade de sacanagem com o cidadão, com o trabalhador, uma nova modalidade de pessoas ricas, milionárias, né, que estão fazendo os trabalhadores perderem os seus direitos. Aí você vai perguntar, doutor, onde está acontecendo isso aí? Assim, em várias cidades, né? Em várias cidades no estado de São Paulo. Nós estamos falando de licitações, né? De que empresas terceirizadas que trabalham com portaria, agente que controla, né, os postos, e as pessoas que trabalham de auxiliar de limpeza, né? Então as pessoas jurídicas, né, empresas que eles montam, estão entrando nas prefeituras, nas cidades, no estado, estão ganhando a licitação para trabalhar com portaria, limpeza e algumas outras áreas, né, segurança, né, em alguns lugares tem segurança. Estão ganhando essa licitação. Ganhando para quê? Para que ela preste o serviço. Então ela entra lá na disputa, ela ganha a licitação, a empresa, para trabalhar para prestar o serviço para aquela prefeitura, para aquele município. O que eles fazem? Vamos supor, uma licitação que tem aí, vamos supor, 4 anos de duração, só para que nós possamos ter uma ideia, uma parametrização da coisa. A licitação 4 anos, então eles vão trabalhar ali, contratar funcionários, né, daquela cidade, né, que geralmente é uma exigência que a prefeitura faz, para que eles não tragam funcionários de fora, então contratam funcionários do próprio município, né? Se possível, se for trabalhar nos postos da prefeitura todos, pessoas que são da localidade ali dos postos, né? Isso não é ruim, isso é bom. Porém, o salário é um salário menor, né? Um salário pequeno. Nós temos aí alguns relatos, né? Eu tenho bastantes relatos aqui no meu celular e fiz bastante investigação sobre o caso. Não vou falar aqui de nome de empresa e nome de pessoas, mas vou falar do fato. E aí eles ganharam a licitação, vão trabalhar, a licitação vai durar aí 4 anos. 4 anos a licitação vai durar. E eles vão fazer o quê? Eles vão contratar as pessoas, né, para faxina, para controlador de acesso e às vezes para segurança, mais para faxina, as auxiliares de limpeza, né? Algumas ganhando em 5 horas de trabalho aí, 5 horas de trabalho, elas ganham aí
R$ 639,50 por mês. 5 horas de trabalho. Então você vai trabalhar de segunda a sexta, vamos supor, vai trabalhar das 6 da manhã, 6, 7, 8, 9, 10, vai trabalhar até as 10 horas da manhã, e aí você vai ganhar aí seu salário por mês, vai dar lá 100 horas trabalhadas, aí você vai ganhar R$ 639,50. Até aí, fazer o quê? É o que o Brasil está proporcionando, a situação de miserabilidade, o Brasil está proporcionando a situação de escravidão moderna, né? Isso é uma escravidão moderna, gente. Vamos fazer aí uma conta básica, né? Se nós dividirmos aí 600 e... Vou fazer aqui ao vivo, aqui para vocês, porque 100 horas trabalhadas, só para a gente colocar só as 100 horas trabalhadas dessas pessoas. Aí nós vamos fazer lá, né? R$639,50. Aí nós vamos dividir por 100 horas trabalhadas. Vai dar um valor de R$6,79 a hora. Meu Deus, eu não acredito nisso, que o Brasil está deixando acontecer isso dentro dele. E nós, advogados, estamos aqui para defender. E nós, seres humanos, estamos vendo que isso é desumano. Não, isso não pode. Não bastasse isso, algumas empresas pagam até o salário mínimo. Diz o Brasil que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, né? Como as pessoas trabalham 5 horas, estão pagando proporcional ao seu trabalho. Proporcional ao trabalho, R$639 por mês. Tá bom, vamos seguir. Há empresas que pagam R$1.200. Tá. Eu estou falando isso aqui como preliminar. Eu não estou no mérito. O mérito vem já. Então, eles pagam um salário mínimo, né? Ou pagam aí R$639. As pessoas trabalham lá suas 8 horas. Aí tem 13º, férias e os direitos comuns, né? Trabalham às vezes em situação de insalubridade, né? E essa insalubridade, no geral, não é remunerada, né? Então, a pessoa trabalha como auxiliar de limpeza, ela trabalha dentro de uma escola que é frequentada por 1.000 alunos diários, pessoas e funcionários. Então, de manhã, você tem uma quantidade de crianças e adolescentes, à tarde e à noite, e essas pessoas estão trabalhando dentro daqueles banheiros, limpando todos os locais que ali tem, tá bom? Recebe insalubridade? Não. As empresas não pagam insalubridade. Porque elas entendem, né? No entendimento errôneo delas, elas entendem que não precisam pagar insalubridade. Um erro, né? Vamos para um segundo erro. Olha só. Aí, passaram-se 3 anos de contrato. Aí você vai falar assim, doutor, passou 3 anos de contrato? Eu falo, passaram-se 3 anos de contrato. O que acontece? Agora elas vão falar para as funcionárias que perderam o contrato. Às vezes por desídia da própria empresa, às vezes porque elas não estão cumprindo com tudo que tem no contrato delas, a prefeitura acaba rescindindo o contrato, né? Às vezes relatos de diretoras, relatos de chefe de posto, relatos de N coisas que eles fazem de errado com as funcionárias. Às vezes hora extra que não paga, né? Não remunera, a pessoa faz hora extra, ela não remunera, não paga insalubridade, não paga periculosidade, né? Não recolhe nada disso, 30% de periculosidade, 10, 20, 40% de insalubridade, não, máximo, mínimo, médio, nada. E paga só o salário seco, né? Às vezes dá um vale transporte quando a pessoa mora muito próximo da escola, eles não dão um vale transporte. Vários erros, várias coisas erradas. Agora o final é mais triste. Agora que vem a tristeza. Agora que vem o mérito. Isso eu estou falando em preliminar. Agora eu vou entrar no mérito. O mérito é, quando a empresa fala para os funcionários lá que perdeu a licitação, perdeu o contrato, né? Acabou o contrato dela, ela vai ter que se retirar para que outra empresa assuma. Agora, essa empresa que perdeu o contrato, ela perde, esse CNPJ dela sai e entra um outro CNPJ. Mas o dono é o mesmo, só que eles colocam quem? Um laranja para administrar, o dono é o mesmo, laranja para administrar. O que eles fazem? Tenho 200 funcionários trabalhando no município ou no estado, essa empresa tem 200 funcionários trabalhando na limpeza, né? Ou na portaria. Eles pegam essas pessoas, não fazem reuniões aonde essas pessoas trabalham. Elas tiram do município que eles trabalham, levam para um lugar neutro, né? Neutro, o senhor sabe.
Quando nós estamos discutindo com a pessoa dentro da nossa casa, é diferente a discussão. Quando nós vamos discutir na casa dessa pessoa, é muito diferente, né? É muito diferente. Você não se sente confortável, não é um lugar agradável para você estar. O que eles fazem? Eles levam essas pessoas para um outro município, né, para fazer uma reunião e falar do que aconteceu, da perca da licitação, e colocam, pessoal, um coach, uma pessoa treinada para falar, o que as pessoas querem ouvir, mas no real não é aquilo que está acontecendo. Eles colocam um coach, uma pessoa treinada, uma pessoa que estudou, uma pessoa que faz cursos e cursos para estar falando, para estar passando as coisas para as pessoas que trabalham com esse tipo de serviço. Geralmente são pessoas que não são burras, não são cegas, mas pessoas que não têm um maior conhecimento legal. Então, eles não chamam um advogado para acompanhar eles. Eles levam essa pessoa para lá e vão fazer a reunião. Dentro da reunião, você não pode usar celular. Você não pode usar o celular, às vezes não pode nem entrar com o celular. Mas, no geral, eles avisam na entrada da sala, que eles geralmente juntam de 20 em 20 pessoas. E dentro da sala, esse coach começa a explicar por que a empresa perdeu a licitação e o que eles vão ter que fazer agora. Então eles falam o seguinte: olha, a empresa perdeu a licitação por causa de N problemas, isso vai falando da forma dele, da forma bonita que o coach sabe falar. E aí ele fala assim para as pessoas que estão, pessoas essas que são pessoas que não tem, que são hipossuficientes. Quem é o hipossuficiente da relação entre patrão e empregado, né? O patrão e o empregado. Quem é a hipossuficiência de quem? Do funcionário. Eles falam assim, ó, primeiro fato, para que vocês não se prejudiquem, pessoal, e possam continuar trabalhando na outra empresa, porque a outra empresa vai assumir vocês têm que fazer o seguinte: nós trouxemos aqui uma carta de demissão. Vocês vão copiar essa carta de demissão com o próprio punho de vocês, datar e vão assinar, como se vocês estivessem pedindo demissão. Mas nós vamos pagar todos os seus direitos, mesmo você fazendo a carta pedindo demissão. Isso é uma condição para que você possa ingressar na outra empresa, para que você possa entrar na outra empresa, sem direito a 13º, sem direito a férias, sem direito a fundo de garantia, sem direito à insalubridade, sem direito à periculosidade se tiver, sem os direitos trabalhistas, sem o direito à rescisão trabalhista, o valor de rescisão trabalhista. Muitas vezes não recolheram o FGTS esse tempo todo, né? E quando você vai fazer uma carta pedindo demissão do seu próprio punho, você vai copiar a carta que esse coach traz e vai fazer de próprio punho, você acabou de assinar a sua demissão e abrir mão de todos os direitos que você tem. Aí, tá bom, as 200 mulheres fizeram aquilo, fizeram a carta e pediram demissão. 15 dias depois, liga uma representante da empresa para as mulheres e diz assim: olha, nós vamos pagar a rescisão de vocês em 15, 20 vezes. Aí você vai espanar, você vai falar: não, mas peraí, 15, 20 vezes? Como assim? Eu trabalhei e tal. Ele vai falar assim: se você aceitar, bem, se você não aceitar, entra na justiça, né? Entra na justiça e discute lá, vai fazer uma reclamação trabalhista. Mas eu tenho aqui uma prova cabal do que eu estou falando. A senhora fez uma carta de próprio punho, dizendo que abria mão, pedia demissão, estava pedindo demissão. Livre e espontânea vontade sua, a senhora estava pedindo demissão. Porém, foi tanta conversa que ludibriaram as pessoas a pedir aquela demissão, fazer aquela carta de próprio punho. E a justiça, pessoal, eles não estão entendendo dessa forma. O entendimento da justiça é que as pessoas fizeram a carta de próprio punho sem serem coagidas, sem serem enganadas, né? Sem você utilizar a hipossuficiência da pessoa para que ela ingresse em outra empresa e não deixe de pagar as suas dívidas. Porém, eles não pagam os direitos daquelas pessoas. Então, muitas ingressam com advogado, mas quando há uma discussão dentro do judiciário, o que o juiz leva em conta? A carta de próprio punho. Em 10 tópicos que o advogado contrário da parte faz, ele fala de 10 tópicos, ele fala de 9 da carta que foi feita de próprio punho. Isso não pode acontecer. Isso está acontecendo em muitos municípios, né?
e os prefeitos não sei se não estão vendo, as pessoas que corrigem isso estão vendo, o Ministério do Trabalho não está vendo, tem que visitar a cidade para ver essas licitações como estão sendo feitas, e as pessoas que estão sendo demitidas, elas estão sendo demitidas, tem pessoa com 7, 8 anos dentro da prefeitura que nunca receberam nada e já passaram por três empresas e não vão receber de novo, porque a cada prefeito eles vão trocando, troca a empresa e ninguém recebe o que ficou para trás. Isso é uma denúncia, isso é o que eu quero denunciar hoje, para que as pessoas entendam aí, e se isso acontecer com vocês, procure um profissional da sua confiança antes de assinar qualquer coisa, e carta de próprio punho, jamais. Carta de próprio punho, não. Fala para eles, se vocês quiserem, vocês me mandem embora, se vocês quiserem, vocês rescindem um contrato comigo, e eu recebo todos os meus direitos, e após isso eu ingresso na outra empresa. Eu sou Robson Nogueira, sou do canal Direito é Vida, apenas um relato do que está acontecendo, um relato da sacanagem, um relato das coisas ruins que estão acontecendo no Brasil. Isso não pode acontecer e não é uma só cidade, são várias cidades do nosso entorno aqui, inclusive a própria, né? Muito obrigado, Deus abençoe a todos.